Eu quero me apresentar primeiro para quem não me conhece, quem veio para essa live, porque isso vai se tornar uma série de lives que eu vou transmitir semanalmente, 2 vezes na semana, tá? Então, eu sou Fernanda Bugarelli, especialista em fotografia de recém-nascidos e ajudo fotógrafos a se especializarem nesse nicho, mostrando como conseguir posicionamento perfeito, tornando o fotógrafo muito mais seguro e assim conseguindo diminuir o seu tempo de sessão. Dessa forma, gente, a chance de você viver de fotografia, caso vocês amem fotografia, se torna muito maior. E gente, não posso esquecer. Por favor, coloquem aí as hashtags para mim. Sou novo aqui para eu saber se tem gente nova que está assistindo. Estou capacitando, quem é de capacitação, e quero me capacitar, que é quem quer aprender fotografia newborn, quer começar a trabalhar nesse nicho que é tão maravilhoso, tá? É isso. Vou falar sobre as agendas de live, que vai ser terças e quintas, às 16 horas. Essas lives fazem parte do meu projeto Compartilhando Conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Tudo que eu aprendi durante esses anos todos da fotografia de recém-nascido, eu estou tentando, de uma forma legal, compartilhar com pessoas que se interessem pelo mesmo nicho, tá? É essa a minha vontade de fazer com todas essas lives. Então, o tema da live de hoje é como se tornar um fotógrafo mais seguro através das técnicas de posicionamento, ok? É isso que a gente vai conversar hoje, eu vou tentar ajudar vocês a entender por que saber posicionamento se torna tão eficaz para a gente ir adiante na fotografia de recém-nascido. Vocês podem deixando as perguntas de vocês, que eu vou responder a todas, estão em qualquer um dos canais, tá? O posicionamento, ele é o nosso maior aliado. A gente sabendo o posicionamento e tendo essa gama de posicionamento no nosso conhecimento, faz a gente ter um leque de mais opções, um leque maior, né? Com mais opções para a gente lidar com o bebê. Então, tendo o bebê estando com cólica, ou o bebê estando bem, o bebê estando dormindo, a gente sabendo o que vai fazer com ele, nos dá a chance de agir muito melhor. É muito difícil quando a gente não sabe como agir com o bebê. A gente fica... Gente, eu falo muito isso por conta do início da minha carreira. Eu acho que todas as conclusões que eu chego de acordo com o que eu passei no início da minha carreira. Eu quero... tá. E isso é que me faz eu trazer esses temas. Porque eu penso em todas as dificuldades que eu tive, tá? O que acontece? Quando a gente pega um bebê e o bebê está super bem, ele está ótimo, ele está dormindo, ele está maravilhoso. Aí a gente coloca o bebê no puff e a gente começa a analisar que não está legal, que não está bonito. A gente pega a câmera, começa a fotografar, a gente olha as fotos das pessoas que a gente admira. Quantas pessoas eu ficava babando, aí eu chegava em casa, eu falava, meu Deus, eu tentei fazer a mesma coisa, eu não consegui. O que eu estou fazendo de errado? Tem vários fatores que acabam tendo a ver com isso, entendeu? Não é só o posicionamento. Mas o posicionamento é o que está diretamente ligado ao que a gente vai mexer nele, para tentar acertar ele. A câmera é um segundo momento. O posicionamento é o primeiro. É quando a gente chega e fala assim, tá, tudo bem. Ele está com a mão aqui, ele está com a mão no rosto, a bochecha dele está horrível, a cara está para baixo, não está indo para a luz. Isso, na realidade, é uma falta de percepção de qual é o posicionamento correto naquela situação. Esse posicionamento correto, a gente ter a consciência dele, saber como ele tem que estar, como o bebê tem que estar, é que nos dá segurança. Então, o primeiro passo é a gente conhecer todas as poses e saber exatamente como a gente tem que fazer. Com o braço, com o pé, com o cabelo do bebê, que também tem que ajeitar, a cabeça, o pescoço, a bochecha, o dedinho, o pezinho que está lá atrás. Em que maneira que isso vai se tornar mais harmônico na fotografia, tá? Isso eu acho que é o principal para a gente entender como fazer. O que acontece? Muitas vezes, quando o bebê está dormindo, porque assim, eu acho que o maior problema é quando o bebê está dormindo bem, o bebê está super tranquilo, e a gente se perde na maneira de agir.
na maneira de fazer. O bebê está super tranquilo numa pose, ele está ali ótimo. Aí eu pego ele e boto ele num lugar totalmente diferente. E vou mexer ele. Ou então eu pego ele do puff e levo ele pro prop. Do prop, levo para uma poltroninha, para um sofazinho. Do sofazinho, eu volto com ele pro puff. Do puff, eu levo ele pro baldinho. Não há sono que resista. Vocês concordam comigo? Então, vocês teriam uma sequência do ensaio de vocês. E, lógico, com o plano B, né? Porque a gente não sabe como o bebê vai estar. O que você... por exemplo, quando vai dirigir um carro. Assim, não sei se todo mundo aqui dirige, mas quando você vai dirigir, você vai ter que ligar o carro, dar uma seta. Da seta, você vai sair da vaga, vocês não vão saber as regras de trânsito, que tem que parar no sinal vermelho, ultrapassar o sinal amarelo ser um sinal de atenção, o sinal verde é para vocês irem. Tem uma sequência, que a gente aprende essas regras. Na fotografia newborn é a mesma coisa, tem uma sequência, que essa sequência, cada um pode criar a sua. Existem sequências mais óbvias, mas mas cada um, conforme vai pegando experiência, vai vendo o que se adequa melhor a ele, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante para vocês saberem como é o posicionamento, como se faz para o bebê ficar naquela pose. Essa coisa de vocês ficarem perdidos entre uma pose e outra é a falta de estudo em relação a essa fotografia. Eu bato muito nessa tecla de a gente não pode pegar uma câmera e achar que vai conseguir fotografar um bebê. A fotografia newborn, ela é mais do que isso, tá? Ela é bem mais do que isso. É a gente tentar botar aquele bebê de uma forma que ele fique lindo e que dê a recordação mais maravilhosa possível para aquela família. Então, sempre lembrem disso, que o newborn, ele é algo que é uma coisa, ele é algo muito importante para as pessoas que estão contratando a gente. Então, não existe bebê difícil, bebê fácil, bebê com sono, ou bebê agitado. A gente tem que, a nossa obrigação é saber como agir com ele. Isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Quando a gente está aprendendo algo, existe um trajeto, existe um caminho, existe um processo. Cada um deles é muito importante para a nossa formação. Esse processo de aprendizagem é como se fosse qualquer tipo de método que vocês fossem aprender. Aprender inglês, no colégio, na faculdade. A gente sempre vai partindo de uma coisa mais fácil para uma mais difícil. E dessa mais fácil, se a gente tem uma base boa, as mais complicadas vão se tornando cada vez mais óbvias. Então, a principal que eu quero hoje destacar é saber como posicionar o bebê. É saber exatamente o que você tem que fazer quando aquele recém-nascido está na mão de vocês. Ter esse conhecimento, ter essa... Como posso dizer? Ter esse conhecimento da sequência e de como cada postura que ele tiver vai tornar ele mais bonito ou menos bonito, ou ele poderia estar mais bonito, isso dá total diferença no resultado final. E isso é uma responsabilidade nossa, tá? Então, por exemplo, vocês cismam de colocar o bebê de bundinha, né? Com a bundinha para cima, com a mãozinha aqui, todo direitinho lá de bundinha. E aí, do nada, vocês pegam o bebê e querem passar ele para um koala. Para passar ele de bundinha para o koala, vocês vão ter que levantar o bebê, colocar as perninhas para frente, deitar ele novamente. Vocês concordam comigo que isso é muito movimento? Eu vou estar movimentando demais essa criança. E isso vai fazer com que ele acorde. E mesmo assim, você colocou ele no koala, e aí você não tem noção de como fazer para a bochecha estar redonda, se tem que aparecer 3 dedinhos ou não, que essa mão fica afundada lá embaixo do pescoço, ou que ela fica aqui. E ali você está vendo, e quando você pega o resultado final, o que você olha na câmera? Você olha no computador e fala, tá até bonitinho, mas nossa, a foto de fulano é tão maravilhosa. Na realidade, a de uma outra pessoa, que seja, de repente, uma pessoa que vocês admiram, ela se torna muito mais bonita, é só porque essa pessoa sabe como posicionar. Então, esse entendimento do posicionamento, da maneira que não vai machucar o bebê, da maneira que a flexibilidade dele seja ok para aquela determinada pose que vocês estejam fazendo,
essa avaliação do bebê no início da sessão, isso faz, assim, é responsável totalmente pelo resultado final. Por isso que eu falo que o newborn não é só fotografar. Se fosse só pegar a câmera, era botar o bebê deitado ali e vamos tirar fotos. A gente tem que dirigir o bebê, como se fosse a gente dirige ele como a gente dirige um adulto, sabe? Os fotógrafos estão acostumados com adulto, falam, segura no cabelo, coloca a mão aqui, faz não sei o quê. A gente vai estar dirigindo, só que o bebê não faz isso pra gente. Então, somos nós que temos que colocar ele numa pose satisfatória para que a gente consiga fazer uma foto bonita. Isso depende da gente. E é nossa obrigação, como fotógrafos, tentar saber ter esse conhecimento. Então, para isso, a gente tem, né, que se aprimorar e que estudar. Saber o que fazer quando o bebê dorme. Se vocês têm uma sequência de poses, se vocês sabem o posicionamento, vocês vão ter total noção de saber como lidar com ele quando ele dorme, tá? Saber exatamente uma sequência de poses que esteja cravada na cabeça de vocês, que vocês sabem que transitar daquela pose para uma outra vai deixar o bebê tranquilo, eu vou falar para vocês como eu consegui aprimorar as minhas fotos em relação ao posicionamento. Eu aprimorei o meu posicionamento. A primeira coisa, eu peguei uma boneca da minha filha, que eu tenho batido tanto na tecla com o pessoal de capacitação em relação à boneca. A gente tem que treinar em alguém, e não dá para ser no bebê. Até dá para ser no bebê, vai chegar o momento da gente treinar nele. Mas a nossa chance de frustração se torna maior. Porque se você chegar no bebê já sabendo o que você faz, o que você tem que fazer, você chega lá com mais segurança. O que vai tornar você um fotógrafo seguro e um fotógrafo que vai saber se impor diante da família é você saber o que você está fazendo. E como você sabe o que você está fazendo? Tendo conhecimento do posicionamento, iluminação e ângulo. E, lógico, fisiologia do bebê. Mas hoje, né, não vamos abrir janelas, não é o foco. Você tendo conhecimento do posicionamento do bebê, você não vai ficar com medo dele se machucar. Você não vai ficar com medo de você estar botando numa situação que ele não esteja bem para ele, de repente, achar que ele está chorando por conta da pose. E muitas vezes não é por conta da pose, é por conta de outros fatores. Você pegar o bebê que estava super tranquilo numa posição, foi ótimo. Aí dali você tira ele para outra, e aí ele acorda, ele não dorme mais, e nada acontece. E isso faz o ensaio ir por água abaixo, gente. De verdade. A maneira como eu fiz, através de uma boneca velha. Quem lembra aí, fala eu, da Miracle. A minha filha teve essa boneca. É uma boneca de uns 15 anos atrás. De repente, vocês, crianças, quando eram crianças, pode ter tido. Era uma boneca mega cara. Eu lembro que na época, a gente pensa, há 15 anos atrás, ela custava R$800. Ela era mega cara, mega cara. O que aconteceu? O meu primeiro newborn, foi o primeiro da minha vida. Eu peguei... Não, mentira, foi o segundo. Primeiro foi com a Roberta. O segundo newborn da minha vida. Eu não tinha a menor noção do que era newborn. Eu não sabia o que era. Eu via fotos na internet. Dessas fotos na internet, eu fiz peguei e salvei numa pastinha do celular e fiquei olhando aquilo. Eu acho que eu marquei, sei lá, 3 dias depois, 4 dias depois, o tempo que for. E eu virei e falei assim, gente, eu vou decorar essas poses e aí eu vou chegar. Só que as poses eram assim, deitado no baldinho, com a aliança na ponta do dedo. Eu arranjei cesta de fruta que tinha na minha casa, porque eu não tinha lugar para botar o neném. E o que acontece? Aí eu falei, cara, vou salvar essas fotos, vou deixar essas fotos salvas e vou para lá. Chegou lá, bebê, com certeza, né? Você não tem técnica de nada, não sabe nada, bebê só chora. E só que eu sou mãe, eu tinha 2 filhos, e 2 filhos, um com 2 anos de diferença para o outro. Sou fisioterapeuta, trabalhei em parte de maternidade, então assim, eu tenho uma certa experiência, tinha uma certa experiência com o bebê. O bebê não parava de chorar, não saía do peito da mãe, e eu muito aflita, porque eu tinha muito pouco recurso, eu não tinha nada para botar ele. Quando você tem os recursos, tem o equipamento necessário, as coisas se tornam mais fáceis. Então, assim, há 15 anos eu não tinha nada. Quando você tem as coisas, se torna mais fácil. Aí o bebê não parava de chorar. O que eu fiz? Mãe, me empresta esse bebê. Isso com a minha segurança, porque eu tinha uma segurança de botar o bebê para dormir. O que eu fiz? Fui até o banheiro, me tranquei no banheiro, porque todo mundo estava falando alto.
É aquela mania de muitas famílias de falar assim: não, ele está acostumado com barulho, ele vai ser educado no barulho. Todo mundo, não, pode falar alto, não tem problema não. Então, assim, a pessoa bate porta, e aí você acha que a criança vai estar bem vai estar bem ali, não vai acordar. O que eu fiz? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito pulso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito direta e demonstro muita confiança em tudo que eu faço. Eu acho que isso é uma característica minha por conta de tantos anos dando aula de dança. Então, eu tinha que estar à frente de um grupo com muitas pessoas e eu era muito firme. Então, eu sei me posicionar, que eu acho isso também muito importante. Um dia isso pode ser tema de live. Eu peguei o bebê de manhã, posso tentar botar ele para dormir? Eu estava vendo que ele estava saindo do peito, que ele não ia sair. Levei para o banheiro, chorando, gente, aquela situação, chorando. Botei no meu colo, o bebê já estava suado, a temperatura não estava legal, mas estava um desastre. Consegui botar o bebê para dormir. Aí eu falei, pronto, agora vamos começar. E eu tinha arranjado uma bacia, tipo uma bacia, um balde lá, que eu não sabia botar posicionador, eu não sabia botar nada. O bebê estava dormindo. Eu coloquei o bebê ali dentro e eu queria botar o pezinho dele para cima. Só que o bebê ficou todo afundado, a cabeça assim. Você não via o rosto do bebê, você não via daqui para baixo no bebê, não via nada. E aí eu falei, gente, eu tentava editar o bebê de cá, o bebê de lá, isso depois de 2 horas que o bebê dormiu. Fiz umas fotos, olhava para a câmera e falava, tá uma porcaria. Nossa Senhora. Aí peguei outra, aí fui no banheiro, olhei na internet para não ficar sem graça, olhei nas minhas fotos que estavam salvas no como é que se diz? No celular. Peguei aquelas fotinhas. Oi, Thaís. Então, peguei aquelas fotinhas, fiquei olhando aquelas fotinhas no celular, voltava, pegava o bebê, montava um outro cenário, fazia com o bebê ali. Eu falava, gente do céu. Aí comecei a fazer. Aí botava o bebê, virava de lado, virava do outro lado, e eu falava, estava ficando muito ruim. Eu tinha consciência, porque eu tenho uma percepção grande e eu sou muito crítica. Eu sou uma pessoa que eu me critico demais e eu me cobro muito. E naquele momento eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar, porque eu não posso mais passar por isso com os bebês e não saber o que fazer. E aí eu começava a fotografar, aí o bebê depois queria mamar de novo, aí eu falava, não, mãe, deixa ele no meu colo, porque isso eu tinha segurança de fazer, deixa ele no meu colo. Montava outro cenário, montava outro. Aí você começa a botar flor, cadeirinha, você começa a, né, botar coisa para não chamar a atenção do bebê. Você não sabe o que fazer com ele. Quando você não sabe o que fazer com ele, você bota cenário. Porque você não sabe. E você bota o bebê ali largado daquele jeito. E ali eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia. E eu comecei a olhar, e comecei a pesquisar na internet, comecei a ver, procurar fotógrafos, aí eu olhava as coisas. E assim, a informação naquela época não era tão grande quanto é agora. As pessoas não davam muita informação na internet, você só via as fotos. Você não sabia como fazer. E aí, daí as pessoas conhecem a minha história, sabem que eu tive a oportunidade de comprar várias coisas, cismei de entrar no newborn, contratei uma pessoa para me dar uma mentoria aqui na minha cidade. E aquilo ali foi aonde eu abri os olhos em relação a ter uma sequência, a ter que eu tinha que saber o que eu tinha que fazer e que aquilo tinha uma lógica. Quando eu entendi isso, que essa chavinha virou, eu podia até não saber fazer, mas essa chavinha me fez ver qual caminho que eu tinha que ir para dar certo o meu ensaio. E foi a primeira vez que eu vi um guia de poses. Eu nunca tinha visto um guia de poses. Na verdade, não sabia nada. Não sabia se existia ou se não existia, entendeu? Então, assim, isso foi libertador para mim. Entender que eu tinha que saber os posicionamentos. E eu sabendo o posicionamento, quando eu chegava no ensaio, eu chegava lá com muita segurança. Eu sabia fazer o bebê dormir. Isso era uma coisa minha. Eu sabia fazer o bebê dormir por conta da minha experiência. Eu sabia quais poses eu tinha que fazer. Aí eu estava com o segundo motivo, o segundo problema, que era a cólica e as outras técnicas, e a fotografia em si, saber enquadrar, saber ângulo, essas coisas, tratamento de pele, que são as outras etapas desse processo que a gente passa para aprender a fotografar newborn. Mas o que dá segurança, gente, em relação ao bebê, é saber as poses, a técnica de posicionamento. E como transitar com um bebê de uma pose para outra. Você saber manipular o bebê e levar ele de uma postura para outra, mexendo nele o mínimo possível, isso vai manter ele dormindo. E mantendo ele dormindo é um ganho para a gente, né? Que é surreal, né? E é muito importante
a gente se manter firme diante da família. Em relação à chupeta, em relação a como eu estou tratando o filho dela, em relação a não deixa no meu colo porque eu sei o que eu estou fazendo. Ter as respostas para as perguntas. Porque a mãe, às vezes, não deixa que eu faça, não, a avó se botar para dormir. É esse aquele bebê que começa a ficar perambulando de colo em colo. Saber botar uma postura de que não pode ter mais gente no ensaio a não ser a gente. Isso é importante que as pessoas entendam, porque somos nós que temos que estar no ensaio. Eu, a mãe e mais uma pessoa. Ninguém mais. Muitas vezes me perguntam assim, vem aqui para o estúdio, aí vem o pai, a mãe, e aí pedem para... Vem o pai, a mãe, e pedem para vir um irmão mais novo, por exemplo. O irmão tem que poder fazer foto, né? Concordo. O irmão, eu falo com a família, só pode chegar quando estiver acabando. Você vai deixar ele com alguém que você vai estar mais ou menos perto, estiver faltando uns 15 minutos para chegar a hora de fazer as fotos com a família, ele vem. E eu tenho que ter segurança para falar isso, para eu argumentar por que eu quero assim. Eu não posso deixar uma criança, às vezes, de 3 anos num lugar que eu estou fazendo as fotos e essa criança agitar o ambiente inteiro. Eu não vou conseguir fazer as fotos. Eu tenho que falar isso com segurança. Certo? Me digam aí nos comentários, por favor, se vocês já passaram por isso. E depois eu vou comentar um a um. Eu só quero hoje seguir a minha linha de pensamento, a minha linha, para não ficar abrindo tantas janelas, às vezes. Eu falo de janela de Windows, né? Ficar abrindo tantas abas para eu poder seguir a linha de raciocínio, mas no final eu vou comentar de todos, tá? Então, deixa aí nos comentários se vocês já passaram por uma situação dessa. Da família se intrometer o tempo todo e vocês ficarem sem saber como agir. Isso depende muito da nossa postura, mas essa sua postura só chega quando a gente tem segurança. E a melhor maneira e mais rápida da gente ter segurança é saber como agir em relação às poses. Entender a técnica de posicionamento. Isso vai tornar a gente fotógrafo seguro. E, gente, me diga uma coisa se vocês já não passaram por isso. Quando vocês estão numa... Como é que se fala? Quando vocês estão em qualquer situação com um médico, ou vocês estão comprando alguma coisa de um seguro, sei lá, qualquer coisa, que a pessoa fala com muita firmeza com você, ela está acreditando muito no que ela está dizendo, você acredita, você não pede nem prova. Você só acredita. Porque a pessoa passa tanta confiança que aquilo, ela sabe o que ela está fazendo. E aí, isso passa para vocês. E vocês vão deixar. E eles vão confiar. Então, vocês têm que saber. E, para isso, vocês têm que ter segurança em vocês. E a melhor maneira de você ter segurança em você é entendendo sobre pose dos bebês. Porque ali ele vai te dar um leque de opções para saber o que fazer com ele nessas horas. Tá? Assim, gente, eu tenho muita vontade... Deixa eu olhar aqui no YouTube. Eu tenho muita vontade de dividir essas coisas com vocês, porque eu já passei muito por isso. Esse início meu da fotografia, ele foi inteiro passando por dificuldades, por ensaios que cada um era uma aprendizagem, cada um era uma situação que eu ficava assim, meu Deus, eu vou desistir. Porque chega a dar desânimo, você fala, meu Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso estar passando por isso. Eu posso fotografar adulto. Eu posso ir lá fazer só o parto, que, né, eu estou lá de longe, não tem problema. Vou fotografar gestante. E isso acaba dando uma sensação não é incompetência a palavra, mas esqueci a palavra, gente. É de você se sentir... Não conseguiu, né? Frustrado, de você ficar frustrado com isso. Então, pensem nisso. Em qualquer área da vida da gente. A gente só gosta de matemática se a gente sabe matemática. A gente só gosta de português se a gente sabe português. Então, a gente vai gostar de fotografar newborn se a gente souber botar o bebê na pose. Entenderam? Então, isso é muito importante. Tá? Eu quero dividir isso com vocês porque quem mais sofre com isso é o nicho da fotografia. É esse nicho da fotografia. Pois cada vez mais e mais fotógrafos entram e acabam saindo diante de todas essas dificuldades. Eles encontram essa barreira e falam, vou desistir. Ou pior, começa a não ligar e fazer a foto de qualquer forma sem procurar se aprimorar. Quanto mais conhecimento eu compartilhar, mais chance tem desse mercado ficar mais forte, sendo melhor para mim e para vocês.
Eu estando aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, eu educo as famílias sobre o que é a fotografia newborn, para que elas saibam escolher quando forem contratar um profissional. Porque senão, as mães também, quando elas forem contratar alguém, elas vão contratar, às vezes, pelo preço ou pela foto, que é o que eu quero que me contratem pela qualidade da minha fotografia, e não pelo preço que eu cobro. O meu preço pode ser barato ou pode ser caro. Eu quero que façam comigo porque querem fazer comigo, e não porque eu cobro barato ou caro. É o que eu falo sempre. Barato sempre vai ter o mais barato que eu. E se, não, se eu estiver cobrando R$ 1, vai ter o irmão que faz de graça. Então, assim, a câmera sempre vai ter em casa. Uma câmera e vai achar que pode fazer. Qual é o meu diferencial? Saber o olhar, gente, olhar na fotografia newborn, assim, eu quero muito falar sobre isso com vocês, sobre olhar. Muitas pessoas que começam a fotografar falam assim, cada um tem um olhar. Porque é o meu olhar na foto. Não, gente, não. Para a gente ter o nosso olhar, a gente tem que saber composição, enquadramento, regras da fotografia, de enquadramento na fotografia, regras de iluminação, regras de ângulo, enquadramento. A gente tem que saber. A gente vai saber e fazer o certo. A partir do certo, de estar interiorizado na gente, a gente começa a fazer o errado com consciência do que está fazendo. Porque você sabe, não, eu quero fazer dessa forma, porque assim eu sei que a luz vai vir de baixo, só que eu vou conseguir com essa foto uma sensação de maldade, uma sensação de rigidez, uma luz dura em cima de uma mulher, porque eu quero que ela se mostre empoderada. Então, vocês vão saber o que vocês estão falando, fazendo. E, a partir daí, o olhar de vocês vai se educando e transformando o gosto de vocês e dentro de uma linguagem que vai ser própria de vocês. E essa linguagem é o que a pessoa, que o cliente vai se identificar. É a partir daí que ele vai se identificar com você ou se identificar com outro fotógrafo. E é por isso que é tão legal. E que a concorrência e ter outros fotógrafos não tem tanto problema. Porque quem vai me contratar, vai contratar não só porque eu boto o bebê na pose certa, porque eu tenho o próprio bonito, e sim pelo meu olhar, mas é um olhar que já foi educado, que eu já estudei, que eu sei o que eu estou fazendo. E isso principalmente onde varia mais, que é em gestantes. Algumas pessoas que já fizeram aula comigo nos meus cursos VIP já me relataram umas coisas que eu achei super, super legal, que é o quanto não sabia antes, o quanto dava errado antes e que depois passou a ser tão óbvio o porquê que deu errado. Quando você passa a entender as coisas. Que você perdia tanto tempo numa coisa que podia ser tão rápida, por não saber o que fazer. E aí ficar tentando, e olhando para a câmera e não estar satisfeito e não saber por que não está bom. Primeiro passo para a fotografia newborn é se tornar um fotógrafo. Um fotógrafo vai entender de iluminação, vai entender de câmera, do seu estilo fotográfico, do quanto você quer de desfoque, de qual enquadramento, que tipo de iluminação. Primeiro você vai se tornar um fotógrafo. A partir do momento que você é um fotógrafo, aí você se especializa, igual médico, faz medicina, depois vira ortopedista. Depois de ortopedista, vira especialista em joelho. Entendeu? E aí, depois que é especialista em joelho, vira especialista em cirurgia de menisco. É a mesma coisa na nossa carreira. A gente vai se especializar em newborn, mas a gente não pode pular a etapa da fotografia, tá? Eu quero dar uma dica para vocês de como saber as poses. E é de graça, tá? Eu tenho o meu guia de poses. E lá tem a sequência de poses que eu uso no puff. Você com guia de poses na mão, você pode até faltar um pouco de técnica no sentido de como fazer para o rosto ficar enroladinho, para a bochecha ficar gordinha, ou como eu faço para levantar a cabeça, ela está conseguindo levantar a cabeça tanto, mas, mesmo não tendo esse conhecimento, vocês vão ver a pose na cara de vocês. Vocês podem imprimir esse guia de poses, colocar num caderno, né? Imprimir, fazer um caderninho dele, grampear e levar. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas eu vou pegar esse guia de poses do lado da mãe? Sim, não tem problema nenhum, sabe por quê? Ela vai ver que vocês estão ali
se aprimorando, querendo fazer o melhor para o ensaio. É melhor do que vocês quererem ficar decorando isso na cabeça e dar errado. Pode colocar do lado e falar, não, eu estou estudando, então eu estou aprendendo umas coisas novas. Ela está aqui do lado para eu tentar fazer, já que ele está tão bonzinho, eu vou tentar fazer. Esse meu guia de poses está na bio do Instagram. Lá tem vários links de várias coisas, quando vai na bio, né? Tem link de várias coisas, e uma delas é o guia de pose, e ele é de graça para baixar. Então, acho que um primeiro passo para vocês entenderem é através do guia de poses. Mas, pensando que o mais importante é saber o quão essencial é ter o domínio da técnica de posicionamento para o ensaio se tornar um ensaio de sucesso. E eu não estou falando aqui balela no sentido de ela está falando porque ela sabe, ou porque para ela já é fácil. Não, para mim não foi fácil, para mim foi muito difícil. Eu vou ser muito sincera, foi muito difícil aprender isso. Eu gastei muito dinheiro na época. Por quê? Porque eu comprava um monte de cenário, um monte de apetrecho, achando que aquilo ia salvar minhas fotos, e não salvou. Não salvou. Hoje em dia eu sei que se eu ficar aqui um mês, eu perder as coisas que eu tenho, e, gente, eu não tenho essa quantidade de prop enorme para os anos que eu estou na fotografia, essa quantidade de manta. Eu tenho uma paleta de mantas, sabe? Que vai desde o preto até o marfim. Mas uma paleta que eu gosto e eu não compro mais, porque elas já são o suficiente. Agora eu só reponho por quê? Porque a gente lava todas as vezes. Quando a gente tem uma gama de mantas maior, a gente acaba não lavando tanto. Mas quando a gente tem pouca, a gente acaba lavando muito e ela começa a ficar ruim, né? Começa com qualquer lã, né? De lavar, começa. Por isso eu reponho. Porque quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente compra coisas separadamente, achando que é só com aquilo que a gente vai conseguir fazer a pose. Igual botar um bebê no baldinho. Vai achar que precisa de um posicionador específico para botar no baldinho. Não, eu fiz a minha vida inteira com bolo de malha. Sabe? Você não precisa se prender ou arranjar uma desculpa que é por conta daquilo que você não está conseguindo. Entendeu? Assim, desculpa, todo mundo tem. A gente tem que ter a iniciativa de fazer acontecer. E não arranjar desculpa, entendeu? Quem não quer se aprimorar, dá uma desculpa. Quem quer, arranja um jeito. É sempre assim. O que a gente não saber o que fazer é por falta de se aprimorar. Às vezes a gente acha que a gente está com a câmera, com a lente, igual lente, acha que só vai conseguir fazer uma coisa comprando a tal lente. Por exemplo, o newborn. Só vou conseguir fazer um newborn se eu tiver uma lente 35 ou uma lente 50. Eu vou responder essa pergunta. Bebê de um mês dá para fazer dormir? Dá para fazer newborn. Eu já fiz bebê com 40 dias. O mais importante quando o bebê é mais velho, gente, é avisar para os pais que é mais difícil conseguir fazer. Essa é o que vocês mais têm que deixar avisado, jogar as claras com a família. Eu não, mãe, o ideal é fazer até 15 dias. Por quais fatores? Aí explica lá as características da fase, por quais fatores é mais difícil. Mas não quer dizer que eu não consiga. E aí, qual a proposta que eu faço para a família? Sempre. A gente marca um newborn, igual esse que eu já marquei de 40 dias. A gente marca um newborn, eu vou estar pronta para fazer um ensaio newborn. Caso eu chegue o bebê na minha mão e eu sinta que não dá para fazer o ensaio newborn, eu passo para um ensaio que eu chamo aqui no meu estúdio de ensaio individual, que é um ensaio que eu não tenho obrigatoriedade das coisas. Eu boto ele deitadinho no sofá, boto ele deitadinho no baldinho, num cestinho, entenderam? É isso que eu faço. Mas eu jogo as claras. E o preço de um newborn é um, e o preço do ensaio individual é outro. Se na hora eu ver que passou para o ensaio individual, eu vou cobrar o preço do ensaio individual. Lá, Thaís, já passei da avó falar que estava judiando, que estava com muito frio, muito calor, por conta do aquecedor, a avó queria pegar quando choramingava. Exatamente. Então, isso é o que mais acontece principalmente com vó. Vó tira até da mãe, não vai tirar da gente. A avó tira até da mãe, que acha que sabe mais, entendeu? Então, assim, o principal é você saber se você fala, não, vó, pode deixar comigo. Pode deixar que eu sei como fazer. Lógico, gente, de uma forma educada, né? Com carinho, com cuidado, tá bom? A Eliane. Eu ia fotografar a gestante, ela tinha uma filha de 3 anos. O ensaio foi um caos. Tem que falar que não pode ir. Ou então, você quer fazer um ensaio com a sua filha, mesmo de gestante. Você acha que ela vai aguentar aquela rotina, porque você vai acabar se preocupando muito com ela. Eu sei que você quer que ela participe,
Mas será que ela não pode ficar no carro, então com a tia, com a avó, brincando num lugar próximo, e na hora das fotos a gente chama ela? Ou então, faz as fotos primeiro com a filha e com o pai, de repente, depois, será que ele não pode levar? Explica, senão você não vai ter tranquilidade. De repente, você não vai ficar tão bem nas fotos. E ela vai querer ficar bem, tá pagando, não vai querer ficar bem? Todo mundo quer ficar bem, mas às vezes não tem a noção do quanto isso pode prejudicar, entendeu? Então, olha, já teve um bebê que a mãe não deixou enrolar, pois disse que ele era muito calorento, e ele tinha só 15 dias, foi terrível. Então, nessas horas é a hora que o conhecimento tem que bater e falar por que pode enrolar e por que ele não está com calor. Tá com um termômetro na sala, mostrar fisiologicamente qual é a temperatura que ele fica aconchegado, e dentro dessa temperatura você conseguir manter para poder enrolar. E aí você vai justificar com a mãe. Falar, olha, mãe, não, a sala está entre 25 graus e o ideal é 27, 32. Vocês deixam a sala 25. Se eu enrolar ele, ele não vai ficar com calor. E provavelmente, antes de você chegar, provavelmente ele estava enrolado, ele estava com manta, ele estava com um macacãozinho. Um wrap, ele não vai dar mais calor do que um macacão. É um tecido de malha, entendeu? E você fala com ele, olha, eu não estou conseguindo fazer os posicionamentos não estão rolando. Você quer umas fotos bonitas? Para eu conseguir essas fotos bonitas, primeiro eu vou enrolar o bebê e depois eu vou tentar as poses, porque provavelmente ele vai dormir. Mas, ó, é firme com a educação, mas para a pessoa confiar em você, ela tem que saber que você, ela tem que entender que você tem conhecimento. Você tem que passar essa credibilidade para ela, que você é uma pessoa que estudou, que você é uma pessoa que você sabe. E aí faz. Não tem como fazer. Eliane, meninas, dá muito nervoso. No momento eu não sabia o que falar, então foi na cara e peraí, fiz cara de paisagem de bom, coisa nenhuma, mas vou tentar fazer igual a Fê, porque não é fácil. É verdade, não é fácil, não. O que acontece? Quando nós não temos segurança no que a gente está fazendo, a gente se submete, a gente se sucumbe ao outro. A gente se sucumbe. Quando vocês vão no médico, que o médico chega para vocês e fala alguma coisa, e vocês estão doentes, estão passando mal, ele vira um Deus, não vira? Ele falou, você acredita. Ou às vezes você até desconfia, porque também tem muitas pessoas que não querem admitir a doença, etc. Mas na maior parte das vezes ele fala e você acredita. Por quê? Porque a gente sabe que ele fez 6 anos de faculdade, a gente sabe que ele fez mais 3 de especialização, a gente sabe de todo o processo que ele passou para chegar ali e estar naquele consultório na nossa frente. Então, a gente respeita o conhecimento dele. Eu não estou querendo comparar um fotógrafo a um médico em relação à quantidade de anos de estudo, mas não quer dizer que a gente não passa a vida inteira estudando, passa sim, para a gente aprimorar mais ainda. A nossa diferença é que a gente não lida com vida, com saúde. Mas em relação ao newborn, a gente tem que ter uma base de conhecimento, porque a gente está com um bebê muito frágil na nossa mão, e a gente tem que saber como agir com ele em todos os sentidos. E no tema da live de hoje, para não abrir janela, a gente tem que saber posicionar ele e saber avaliar na nossa mão se aquela postura é uma postura que deixou ele confortável, tá? Eu acho que eu tento ser realmente o mais objetiva possível, porque é algo sério. É algo que vai fazer a nossa fotografia. A minha intenção de fazer essas lives, de passar isso para você, para vocês, primeiro, tem um motivo. Eu dei aula a vida inteira e eu adoro dar aula. E a única coisa que eu sinto falta nesse ramo da fotografia é ensinar, porque a gente não pode ensinar todo dia, né? Não pode dar aula. E eu adoro compartilhar o que eu sei. Eu adoro mostrar, e principalmente eu gosto de trocar também, eu gosto de muitas coisas que eu não vi e que não passei, eu gosto de saber também, porque isso me agrega. E uma coisa que eu quero com isso, que é o meu objetivo, é que tanto os fotógrafos quanto as famílias saibam o que é a fotografia, o que a gente pode conseguir com uma fotografia newborn bem feita, e o quanto ela tem que ter responsabilidade em fazer, sabe? Isso é muito importante para a segurança do bebê e para que a gente evolua. Todo mundo que quer trabalhar com fotografia quer se sustentar disso, não quer? Vamos ser sinceros, todo mundo quer viver de foto, quer poder cobrar, quer que as pessoas procurem, quer pagar suas contas, e além de viver para pagar conta, quer que sobre dinheiro para fazer o que vocês gostam. Cada um gosta de alguma coisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ama viajar. Para mim, eu trabalho para viajar enquanto eu estou presa, nem posso querer viajar. Mas eu trabalho exclusivamente para viajar. Eu amo muito viajar, além de pagar todas as minhas contas. Então, eu quero que a fotografia me sustente para isso. E cada um tem os seus sonhos, que é particular de cada um.
E se quiser me perguntar alguma coisa, pode me perguntar no WhatsApp. Thaís também é minha aluna de capacitação. Então, assim, a gente quer se sustentar disso. Então, quanto mais conhecimento do que eu tenho, que não é o top do conhecimento, né? Eu sempre falo que a gente tem muito para aprender. Quanto mais eu passar isso para vocês e vocês se aprimorarem, menos as famílias vão procurar vocês só pelo preço, porque vocês vão aprender a se dar mais valor. Gente, para a gente trabalhar com newborn, a gente tem que ter muita coisa. A gente tem que ter câmera, a gente tem que ter uma lente. Se a gente vai para a casa do cliente, não é só ter estúdio, igual eu tenho. Ir para a casa do cliente é algo que você, muitas vezes, ou vai de Uber, ou vai de carro, vocês têm que se deslocar, é o tempo de vocês. Um defeito muito grande, eu acho que é característico dos brasileiros, é não entender que a sua hora tem preço. A sua hora tem valor. Então, quando vocês vão cobrar, não é cobrar R$ 300 para ir num estúdio, numa casa fazer foto, e se esquecerem que depois existe edição, existe o tempo que vocês conversaram com essa família para preparar isso, existe uma série de fatores que vai fazer, que tem que agregar o seu preço, entendem? E assim vocês vão poder passar a viver de fotografia. Senão ela se torna simplesmente hobby. Por quê? Porque vocês não vão conseguir sustentar isso a longo prazo. Não vão. Aí, ou então começa a fotografar tudo que aparece, né? Evento batizado, newborn, gestante, formatura, e não conseguem se especializar. E quando a gente não é especialista em alguma coisa, a gente não é inteiro em coisa nenhuma. Pensem nisso. Quando a gente tem uma especialidade, a gente consegue dar toda a nossa energia para aquela especialidade e consegue ganhar mais com isso. Então, peraí. Hoje, depois da experiência decepcionante, consigo colocar a importância de enrolar o bebê e consigo poses muito melhores. Pessoas como você nos ajudam demais para nós que estamos crescendo. Nossa, muito obrigada. Fico muito feliz. E sim, a expectativa das poses é nossa, né? Muitas vezes não da família. Por mais que a família queira, mas o enrolar, ele é uma técnica que ajuda a gente a fazer o bebê dormir. E dali a gente poder partir para os posicionamentos, que é o que a gente gosta. Então, essa é uma técnica maravilhosa que a gente se utiliza dela há muito tempo. E eu vou falar uma coisa com vocês. Hoje em dia, as minhas sessões, eu enrolo muitas das vezes porque a família me pede. Porque eu consigo, na maior parte das vezes, fazer poses de fusão de imagem. Vocês veem, eu adoro. Às vezes eu posto. Ontem mesmo eu estava olhando no Instagram e falei, gente, só tem coisa assim. Mas por quê? Porque todo mundo quer, eu faço muito. Às vezes, o bebê que está super difícil, eu consigo fazer a pose no final. Mas é o quê? Experiência, conhecimento, treinamento. E isso não vem de um dia para o outro, ele não vem de uma forma fácil. Então, isso tudo é o conjunto da obra. É todo um processo que a gente vai aprendendo degrau a degrau, conforme a gente vai trabalhando nessa área. Terça-feira, 4 horas, aqui no YouTube. Olha, conto com todo mundo lá para se inscrever no canal do YouTube, por favor. Estou batalhando por ele. Estou batalhando por ele. E na quinta-feira a gente se vê no mesmo horário. Separe esse horário para vocês que gostam de newborn, tá? Terça e quinta nesse horário fixo com a gente para a gente conversar sobre fotografia. E já tem outro tema para quinta. Querem saber o tema de quinta? Espera aí, que eu vou olhar aqui no meu caderno. Que eu falo para vocês qual é o tema de quinta. Rap. Como o rap pode ser o nosso maior aliado na sessão do Born, tá? Falar muito sobre o rap, que eu acho que ele é fantástico, tá? Gente, olha, um beijo. Vou encerrar aqui no Face. Primeiro, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada, tá? Tchau. Meu Instagram é Fernanda Bugarelli Fotografia. Se puder deixar um comentário lá para mim, se inscrever, eu vou ficar muito feliz, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz com todos aqui. Quinta-feira eu estou aqui e deixem lá o comentário para mim, tá? Vou encerrar. Beijo para todo mundo, tá? Tchau.